Olá, eu voltei aqui no canal para falar de vinho, que esse é o tema sempre nesse canal. Dessa vez eu vou falar da Carmenère. Já falei dela aqui no canal, tem um vídeo, vou colocar aqui em cima no card, você pode assistir que eu explico exatamente de onde ela vem, os nomes que ela é encontrada por aí, falo das características dela, mas hoje eu vou provar dois Carmenères chilenos e provar para você que ela não é a vilã, como tem aparecido aí nas lives nessa quarentena, porque um dos assuntos que eu mais escutei foi que a Carmenère não é uma uva decente, que não faz vinhos bons. É como uma piada. Até já falei um pouquinho dela em algum vídeo aqui de perguntas e respostas em referente a isso, mas ela tem suas qualidades e eu vou explicar agora um pouquinho. Na verdade, eu já falei da Carmenère aqui no canal, eu vou deixar no card aqui em cima o link de um vídeo que eu explico bem detalhadamente sobre as características dessa uva, como ela é chamada em outros países, um pouquinho da curiosidade dessa uva. Hoje eu vou degustar dois Carmenères do Chile e explicar por que as pessoas estão falando tanto dela, mas talvez estejam um pouco erradas, equivocadas, vamos dizer assim. Eu mesmo já falei por diversas vezes, se você não me segue no Instagram, corre lá, clicar Márcia Miolete e me segue, que eu não sou uma apaixonada pela Carmenère. Não é uma uva que me impressiona, não é uma uva que me dá grandes prazer em degustá-la. Mas ela tem os seus méritos e faz vinhos excelentes. Aqui, vou colocar nessa outra câmera aqui, ó, para vocês enxergarem bem direitinho, eu tenho o Terra Noble Reserva Carmenère, que é um produtor bem tradicional, bem conhecido no mercado, com um preço abaixo de R$100 no dia de hoje, vamos dizer, a gente está no mês de junho de 2020, essa é a média do preço dele, pode variar de um estado para o outro, conforme o imposto, conforme transporte e tudo mais, e do lado a gente tem o De Martino Legado Reserva Carmenère. Dois vinhos, mesma uva, um pouco diferente na hora de degustar. O Carmenère aqui, o Terra Noble, eu vou virar a garrafinha para vocês olharem aqui mais, ó. Vocês vão ver que eu já tomei dele, eu já abri essa garrafa ontem e o vinho continua perfeitamente. Como é que eu consigo essa proeza? Essa bombinha aqui, ó. Eu já dei essa dica, vou dar de novo. Bombinha com rolha a vácuo. A gente coloca, a gente tira o ar desse vinho, vai bombeando. Instalou, tirou o ar, você consegue guardar esse vinho na adega ou na geladeira por mais alguns dias. Não aquela regrinha de que branco 2 dias, rosé 3 dias, tinto 5 dias, ela varia muito pelo estilo, pela safra do vinho, então não leve muito isso em consideração. Esse vinho aqui, por exemplo, o De Martino, que é um 2015, aguenta menos tempo do que um vinho mais jovem. Então, a gente não pode fazer isso por tantos dias. Eu vou fechá-la, porque eu não vou beber toda hoje, mas em máximo 2 dias eu tenho que finalizar essa garrafa, porque senão eu perco esse vinho. Eu perco as características mais emblemáticas desse vinho. Então, dica número 1, bombinha. Dica número 2, para todo mundo ver que eu abri agora o De Martino, saca-rolha do garçom, melhor amigo. É esse aqui que a gente usa para abrir vinho, ok? Eu vou falar desse lacre aqui, vamos fazer um vídeo só do que escutamos na quarentena, nas lives, de informações não tão positivas do mundo do vinho. Vou fazer um vídeo só para falar dessas coisas, porque eu lembrei agora desse lacre, mas isso é assunto para outro vídeo. Agora nós vamos falar da Carmenère, eu vou provar. Coloquei o Carmenère Terra Noble nessa taça. Eu tinha pego 2 taças iguais, mas eu vou diferenciar a taça. E esse é o De Martino. Ups, já fiz bagunça. Mas não tem. Vamos falar um pouquinho da ficha técnica desses vinhos para a gente entender mais o que é esse, o que a gente está tomando. O primeiro, que é o Terra Noble, a gente vai do mais jovem para o mais antigo na degustação, ok? Essa é a primeira regrinha. Então, nesse Terra Noble aqui, que é um safra 2018, ele foi vinificado um tempo que a gente chama de criomaceração, que é um contato com as cascas sem forçar aquela fermentação, para extrair mais os aromas primários dessa uva, e depois ele fez a fermentação desse vinho usando leveduras selecionadas para ter um vinho de qualidade.
Ele passou um estágio em barricas de carvalho, um estágio mais curto do que o Demartino. Aqui nós estamos falando de um estágio de 5 meses de barricas de carvalho francês para 30% do vinho. O que significa isso? Que nem todo vinho, no caso do Terra Noble, esse aqui, foi na madeira. Ele seleciona uma porcentagem desse vinho e vai esse vinho, que é o caso aqui 30%, para aquelas barricas de madeira. Com isso, depois ele mistura esse vinho e finaliza para ser engarrafado. Com isso, ele tem um vinho macio, com passagem na madeira, mas ao mesmo tempo que ainda apresenta aromas jovens, um vinho fresco, com acidez um pouco mais alta, mais vibrante, pronto para você degustar nesse momento. Obviamente, o resultado é um vinho com guarda mais curta. Se eu trabalho só com 30% na madeira por um estágio de apenas 5 meses, eu vou ter um vinho aqui que a sugestão é de 4 a 5 anos de guarda. Então, 2018 vai até 2022, 2023, 2024, se você guardar bem direitinho a sua garrafa. O resultado disso é um vinho com aromas mais frescos, mais frutados, uma fruta mais vermelha, uma berry, um morango, uma cereja, talvez uma pimenta do reino, algum toque herbáceo, que são características da Carmenère. Você não vai ter tanta influência da madeira. É um vinho, então, para a gente apreciar mais jovem. Garrafou, foi no mercado, encontrou, compra e toma. Não é um vinho para você guardar muito tempo. Então, normalmente, você vai encontrar aí talvez o safra de 2018, 2019 chegando agora no mercado desse ano, que só são 5 meses em barrica de carvalho, e aí depois você pode guardar na sua casa talvez uns 2 anos ou 3 anos se quiser na adega. Sugiro comprar e tomar, e daqui a um ano você vai comprar outra garrafa e prova de novo. Então, a gente vai provar esse vinho. Primeira coisa, taça transparente, a gente vai cheirar. Muito frutado, muito fresco, cheira daquele azedinho, como uma cereja vermelha, bem azedinha. Eu sinto a pimenta do reino. Vamos olhar a cor dele aqui, ó. Na boca, ele tem acidez vibrante. Os taninos estão bem rígidos, mas estão macios. O que quer dizer isso? Já está pronto, está macio, mas tem um toque ainda sequinho na boca. Quer dizer que ele aguenta mais um tempo pela frente. Conclusão. Eu acabei de falar que o vinho está com uma acidez vibrante, uma acidez alta, boa, e tem taninos ainda bem marcantes na boca. O que tem de negativo na Carmenère? Nada. As pessoas falam, uma uva sem acidez, uma uva de tanino baixo. Eu mesmo falo isso quando eu ensino, porque ela é equilibrada. O tanino e a acidez dela é mediana. Então, quando é bem trabalhada, essa acidez sobressai e mostra o potencial dela. E esse tanino, essa estrutura trabalhada na uva com bastante maceração da casca de forma correta, todo esse processo de fermentação e depois o estágio na madeira educado faz você ter um vinho com taninos educados na boca. Vou provar mais um pouquinho. Perfeito, macio, agradável. Boca segue as frutas vermelhas. Eu sinto bastante a pimenta negra, pimenta do reino mesmo, e sinto um toquinho de umas flores violetas, como um violeta mesmo, e também algo de pimentão, mas um pimentão, não é um pimentão verde, eu já sinto um pimentão mais vermelho, um pimentão mais gastronômico, vamos dizer assim, mais paladável. O que eu vou dizer? Que é um vinho excelente, é um vinho perfeito. Ele tem estrutura para aguentar pratos de massa, com molhos de vermelhos, com molho de carne, pizza, um churrasco, uma carne grelhada, um frango na brasa com batatas do lado, vai perfeitamente com umas rodelas de cebola, porque é um vinho gastronômico, tem acidez boa e os taninos macios. O vinho que é tânico demais ou acidez baixa demais,
ele fica difícil de você trabalhar na harmonização. Qual o grande defeito da Carmener? Que todo mundo fala bastante, eu já citei aqui, talvez não tenha explicado detalhadamente. É que a Carmener, quando ela é mal trabalhada, ela mostra acidez baixa, taninos baixos, tudo baixo. Então se torna uma uva meio sem graça. Mas quando é um vinho bem trabalhado, você tem um vinho grandioso. E mais, é um vinho gastronômico. Porque no caso desse, a acidez está excelente, os taninos estão medianos, é perfeito para harmonizar. Vinhos excessivamente tânicos são difíceis de harmonizar. Então, é um tinto mais harmônico, mais gastronômico. Vamos para o segundo.